Tem um texto, deixa eu ver se eu acho aqui. Que é o texto lá de Jeroboão. O Jeroboão 1 ou Jeroboão 2? Jeroboão 1. Que é o Nebate. Que é o filho de Nebate. Isso. Ó, deixa eu dar uma lida aqui. Apesar que eu não lembro agora do significado dos nomes certinhos. Mas o filho do Jeroboão, lembra? Capítulo 1 Reis 14? Deixa eu dar uma lida aqui. 1 Reis 14. Naquele tempo, adoeceu Abias, filho de Jeroboão. Eu esqueci o significado de Abias aqui, mas tem um significado interessante. E disse Jeroboão à sua mulher. Lembrando que Jeroboão era um rei safado. Sem vergonha. Era um rei espertinho, vamos colocar assim. Que tomou, né, o lugar, porque depois da morte de Salomão, houve Roboão foi ruptura. Causou porque, ao invés de ouvir o conselho dos próprios sábios, foi lá ouvir o conselho de mulher, de menino. Houve ruptura no reino, 10 tribos ficou com Jeroboão, 2 com Roboão. Só que o que vai acontecer? O filho de Jeroboão, sucessor do trono, né? Lembrando que é monarquia, adoeceu. Aí disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Quer dizer, ele queria enganar o profeta velho. E eis que lá está o profeta Aias, o qual falou de mim, e eu serei rei sobre este povo. Porque Aias foi usado para profetizar para Jeroboão. E toma da tua mão 10 pães e bolos e uma botija de mel e vai a ele. E ele te declarará o que há de suceder a este menino. Quer dizer, ele quer a bênção, que é o milagre, né? E ele confiava no Aias aqui como profeta. E a mulher de Jeroboão assim fez. E se levantou e foi a Siló e entrou na casa de Aias. E já Aias não podia ver. Era o caso aqui de Isaac. Isaac já era cegão também, né? Porque os teus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aias: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás, e hás de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. Porque é coisa curiosa, né? Os caras gostam de enganar. O próprio Acabe queria enganar também, né? A morte. Queria enganar os decretos de Deus. E acabou morrendo com a flechada lá. Alguém jogou ao léu assim. Aí ele falou assim: agora pá, vem aqui. E sucedeu que, ouvindo Aias o ruído dos seus pés, entrando pela porta, disse: entra, mulher de Jeroboão. Por que te disfarça assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Duras novas, né? Não é boas novas não, é duras novas. Vai e disse a Jeroboão: assim diz o Senhor, Deus de Israel: visto que te levantei do meio do povo, e te pus por chefe sobre meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e a ti tu dei, e tu não fostes como meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos, e que andou após mim com todo o seu coração para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes tu fizestes o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e o fostes, e fizeste outros deuses, imagem de fundição, para provar-me a ira, e me lançaste para trás das suas costas. Portanto, eis que trarei mal sobre a casa de Jeroboão, e separarei de Jeroboão todo o homem, até o menino, tanto servo como livre, em Israel. E lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o lamberão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse. Tu, pois, levanta-te e vai para a tua casa. Entrando os teus pés na cidade, o menino morrerá. E todo Israel se plantará e sepultará, porque Jeroboão só este entrará em sua sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para o Senhor, Deus de Israel, na casa de Jeroboão. Vou ler de novo esse texto. Todo Israel plantará e o sepultará, porque Jeroboão só este entrará em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, na casa de Jeroboão. Veja bem, Abias adoeceu. Tem o significado de Abias, depois eu vou pesquisar, semana que vem eu trago para vocês. Abias adoeceu. Jeroboão estava fora da direção de Deus. E Deus lançou uma palavra dura para ele: vocês vão todos morrer, não vai ter nem caixão para vocês. Os cães vão lamber o corpo de vocês. A preocupação dele era o quê? Eu preciso de um sucessor do trono. No caso, Abias era o sucessor seguinte. Então ele adoeceu, ele estava com medo de o reino não ter sucessão. Só que a verdade é que Deus estava poupando Abias, porque ele era o único que se agradou de Deus. Deus, na verdade, recolheu Abias para si,
para poupar Abias do juízo que viria sobre a casa de Jeroboão. Senão ele sofreria as mesmas Quer consequências. dizer, nem sempre a morte é um juízo fatal. Na verdade, é um escape de Deus. No caso aqui, era o escape do juízo que viria sobre a casa de Jeroboão. Deus poupou, Deus recolheu Abias, ele foi salvo para não entrar no juízo, na palavra de juízo que viria sobre a descendência do seu pai, no caso de Jeroboão. Quer dizer, o pior não é morrer, o pior é morrer sem salvação. No caso aqui, Abias morreu, mas ele morreu salvo. Da descendência, talvez, de Jeroboão, esse foi o único que morreu salvo. O único crente. O único crente. Mas alguém vai dizer, mas ele morreu. Não, ele morreu. Mas ele foi o quê? Se estar com o Senhor eternamente. No grande dia nós vamos encontrar Abias lá. Mas você vai procurar Jeroboão? Não vai encontrar. Vai procurar descendente de Jeroboão? Não vai encontrar. Porque alguém pensa assim, a família é o bem mais precioso que a gente tem. Se eu não ganhar minha família, eu perdi tudo. Aí alguém tá com crise de família, tá com problema com filhos, tá com... O que você tem que fazer? Você tem que se posicionar pela sua família. Senhor, é a família que tu me deste. Eu quero a minha família no céu. Eu quero salvação. Eu vi o Leonardo Revelio ele falando. Alvos de oração, né? Ele, quando era vivo. Ele falava assim, aqui nós nos reunimos os obreiros e nós temos alvos de oração. Por exemplo, ele fez um alvo de oração lá. Vários membros da igreja eram soldados que foram pra guerra. E eles se colocaram em oração, como se fosse uma mãe de oração, né? Um grupo de oração fervoroso para que nenhum se perdesse, nenhum morresse. Mesmo sendo enviado à guerra, todos voltassem com vida da guerra. E, de fato, todos voltaram sem vida. O único que teve um ferimento maior foi o filho do pastor, inclusive. Mas voltou com vida. Mas ele colocou alvos ainda maiores. Que nenhum filho de crente se desvie do evangelho. Que nenhuma moça entregue a sua virgindade, perca a sua virgindade. Nenhum moço entregue a sua vida em imoralidade. Que não haja divórcio. Que não haja filhos entrando em droga. Esses são alvos que a gente tem que colocar. Como pais, como igreja, fala assim, peraí, nós estamos vivendo em crise. Eu não sei se eu comentei com você. Esses tempos atrás eu tive um sonho. E não foi um sonho, foi uma revelação. Né? E no sonho era como se eu visse os casamentos com prazo de validade. 2, 3 anos. E de fato nós estamos vivendo essa crise, né? 2, 3 anos começa a ter crise nos casamentos e os casamentos simplesmente acabam, infelizmente. E nós estamos vivendo nesse tempo de que 2, 3 anos simplesmente não sei o que acontece e os casamentos acabam. O que a gente tem que fazer? O que essa igreja tem que fazer nesse tempo? Eu tenho que orar para Deus. Peraí, Senhor, eu não quero aceitar na minha igreja nenhum divórcio mais. Eu não quero aceitar na minha igreja que filhos entrem em drogas. Eu não quero aceitar mais que haja imoralidade. Eu não quero nenhuma adolescente grávida. Tem que ter alvos de oração. Eu tenho que ter... alguma coisa precisa ser feita. Porque essas idolatrias, essas coisas vão entrando no seio da família. E aí? Nós vamos aceitar que o mal prevaleça? E nós fiquemos quietos, calados, sem que faça nada? Alguma coisa tem que ser feita. Porque senão como é que a igreja vai avançar? Não vai avançar nunca. Impossível de avançar. Eu acho que essa lição de idolatria envolve tudo isso aqui. São coisas que... a idolatria é algo que está minando o verdadeiro propósito de Deus da adoração. O fim é adorar Deus. Tornar-se parecido com Ele. Se eu adoro algo que não é Deus, eu me torno o quê? Parecido com aquilo que eu adoro. O Salmo 115 fala isso. Quem fazem as imagens são como elas. Porque o cara não ouve como uma imagem que não ouve. Ele não fala como uma imagem que não fala. Ele não anda como uma imagem que não anda. É semelhante à imagem. Uhum. Então quem faz uma idolatria, quem age com a idolatria, ele é tão inerte como a própria imagem adorada. Sim. O Salmo 115 fala sobre isso. Tornam-se semelhantes Sim. ao... Tornam-se semelhantes a eles. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda. Torna-se semelhante a eles. Exatamente. Se torna uma estátua, se torna um monumento. Inerte. Inútil.